Olá, vamos ver se hoje o som ficou um pouquinho melhor, né? Ontem eu acho que eu saí muito baixo o som no outro vídeo. Hoje, dia 20 de março de 2026, ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabiam que isso era antes posto nas escrituras, nos cartórios, era colocado isso, né? Aí o mundo falou, não, nós não precisamos mais de Jesus, esse negócio é atrasado. Atrasado, você vai ver atrasado o chicote no lombo, que vai ser atrasado. E não é por maldade de Deus, não. É que com Deus nós temos alegria e paz. Sem Jesus é o chicote do maligno, né? A gente que escolhe a quem você quer servir, como diz na Bíblia, como diz na canção do Padre Jonas. A quem você quer servir, né? Aí ele fala, não sei quem você quer servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Ao Senhor quem? Ao Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas, que manda no céu, na terra e nos infernos. Nos céus, na terra e nos infernos. Manda em todo o universo, em toda a criação. Não tem poder, não tem Deus, não existe nada acima dele. Fuja das histórias, das conversas fiadas. O Senhor Jesus falou assim, eu sou. Eu sou, já falou como Deus se designou lá para Moisés. Moisés perguntou, qual o teu nome? Para que eu fale para o povo que o Senhor me mandou. Ele falou, aquele que é. Yahvé, viu os testemunhos? Vocês falam Jeová, mas Jeová quer dizer Senhor, porque eles não queriam falar Yahvé, porque não queriam pronunciar o nome de Deus. Então eles falavam Senhor em vez de falar Yahvé, aquele que é. O eu sou, o grande eu sou. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, ele está no Pai, entendeu? Não tem essa história de todos os caminhos levam a Deus, não vai atrás disso não. Muitos caminhos, como Jesus falou, né? Os caminhos do mundo são largos, né? Dos demônios, do mal, das trevas exteriores, do inferno, do choro, ranger de dente, para longe de Deus. Mas o caminho que leva para a felicidade e alegria eterna, para o amor de Jesus, para o amor de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Grave isso na sua cabeça e fale assim, se não for por Jesus, eu não quero receber cura em lugar nenhum. E as pessoas às vezes procuram até o diabo para receber cura. Às vezes procuram em outras coisas que não têm aparência de diabo, não gosto do diabo. Aí o diabo faz umas máscaras, disfarce, que ele é o rei do camaleão dos disfarces, né? É o camaleão, disfarça de bonzinho, com as coisas até bonitas da natureza, seja pedra, seja isso, seja aquilo outro. Não vão fazer um benzimento, fazer isso, aquilo outro, e está se consagrando aos demônios. Então, se não for em Jesus, no nome do Senhor Jesus, eu não quero minha cura. Morro com a doença, mas não aceito outro lugar, Jesus. Se o Senhor não me curar, eu vou pro brejo assim mesmo e não vou me lembrar com o Senhor, não vou ficar com raiva, não vou dizer, Deus me castigou, deu a doença. Grande coisa, a gente peca pra caramba. Peca que nem um porco. Desculpa, se eu falasse assim perto da minha esposa, ela ia dizer, fale por si só. Uma vez eu estava tão angustiado de madrugada e estava sentindo o peso que é o inferno, né? A separação de Deus, as trevas exteriores, o choro. Aí eu vendo a humanidade tudo caminhando para o abismo, para o inferno, né? Aquele monte de gente que vive uma vida louca, né? Louca que eu falo no sentido de maldade, pecados mesmo, não uma vida louca, alegre, feliz, né? Que a gente deve viver intensamente, né? Que nós temos que viver intensamente. Mas sem coisas malignas, sem maldade, sem prostituição, sem devassidão, sem gula, sem cumilança, sem bebelança, mas viver intensamente. Né? Como até outro dia eu falei, eu gosto muito do mar, pegar uma onda, surfar, né? Viver sobre as ondas, né? Passear, viajar com a família, abraçar, beijar, fazer festa com a família. Tudo na decência, nós podemos desfrutar de tudo e não pecar. É nesse sentido que eu estou falando. As pessoas pensam que a vida do cristão é ficar sentado assim que nem besta, pôr um terno, uma gravata, apesar que nós católicos costumamos fazer isso, né? E ficar ali que nem um bobo, os homens e as mulheres paradas, vestidão aqui, e ficar assim, que nem um zumbi. Pelo contrário, as pessoas que estão no pecado, na desgraça, na droga, que viram zumbis, né? São controlados pelos demônios, né? Que chamam de cavalo e de outras coisas mais. E se alimenta da pessoa, da energia vital da pessoa. Nós não somos livres no Senhor Jesus para sermos felizes.
Entendeu? Aí tá, o negócio é a gente começar com resenha, até perdi o fio da meada do que ia falar. Mas então que sejamos felizes, né? E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim beberá do maná da vida, da água da vida, e tudo ao redor dele brotará, criar vida. Do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o nosso Deus que nos beneficia com tudo e nos ama. Mas ele falou, a quem você quer servir? Ele falou, hoje põe diante de ti a água e o fogo, as trevas e a luz, escolhe, pois, o que você quer. Se escolhemos Jesus, então vamos procurar o que é do Senhor Jesus, quais os mandamentos deles e vamos obedecê-los. O primeiro é na oração, né? O segundo é amar a Deus sobre tudo. Aliás, o primeiro passo, né, que eu falei é procurar Ele em oração. Mas, e obedecer Ele nos mandamentos, conhecer Ele. E o principal dos mandamentos, ele resumiu a lei e os profetas nesses mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se está dizendo o próximo como a ti mesmo, você também tem que se amar, gostar de você. Não interessa se é isso, se é careca, igual eu que estou perdendo os cabelos, se tem a cara feia, a cara torta. Pessoas, quando tem Deus, ele se torna simpático, se torna bonito. É o feio que se torna bonito quando tem Jesus. A aparência do corpo não interessa muito, não, porque Deus vai nos dar um corpo glorioso. O que importa é a jovialidade, é tua alegria, o teu otimismo, o teu positivismo. Para de falar coisa errada, para de falar coisa ruim, para de murmurar, para de gemer que nem pombo, para de ser resmungão. Ninguém gosta de ficar de perto de pessoa murmurenta, resmungona, pessimista. É horrível ficar perto de uma pessoa assim. Agora pensa bem, quando tem uma pessoa alegre e tal, que ela mexe e faz as coisas, não, vamos fazer isso, vamos lá, vamos, tá aí, que legal, vamos ajeitar isso, vamos fazer aquilo e tal, vai dar certo. Poxa, você fica feliz de estar perto de uma pessoa assim, entendeu? Uma pessoa otimista, de bem com a vida. Tem os problemas igual todo mundo, mas ele não leva para o lado, não deixa ficar pesado. Ele resolve, vai atrás, se mexe, as coisas não pesam, não fica murmurando, fica gemendo. Isso eu aprendi uma lição dessa uma vez, quando eu comecei a trabalhar numa loja, que eu tinha ódio de trabalhar em loja, mas não tinha outro emprego. Em casa, o pessoal, minha mãe ganhando uma miséria, os irmãos sem trabalhar, nós estávamos a ponto de passar fome. E passava muita necessidade, né? E eu tinha que trabalhar, estudar à noite, e o primeiro emprego que eu peguei não tinha uma profissão nem nada, e vendedor sempre acha, eu detestava negócio de venda. E fui trabalhar, era ranzinza, resmungão, estava vivendo um mundo de amargura, tanto é que tive um piripaque uma vez lá, que me cortei a mão na vitrine, e cheguei a ver, o pessoal fala, não vá para a luz, eu estava nas trevas, eu estava vendo trevas. Empacotei na loja, saí do corpo, mais uma escuridão, uma trevas. Eu tinha uns 17 anos por aí. Um lugar horrível de escuridão, de trevas. Me deu um desespero, uma treva sufocante, uma escuridão do peru. Eu me enxergava suspenso nessas trevas. E eu ali fazendo toda a força naquelas trevas mental, tentando sair, mas não tinha corpo, não tinha como e tal. E eu apavorado, e eu lutando com a minha mente, forçando minha mente para sair daquelas trevas e não conseguia. Aí quando eu abri os olhos assim, tinha 4 pessoas me segurando e eu me debatendo para tentar sair das trevas, né? E eles, calma, Jonas, calma. Eu tinha cortado o dedo, né? Talhado na vitrine lá, estava tendo hemorragia, o dia inteiro eu só tinha comido um pãozinho tipo francês, né? Um doce de amendoim, que não tinha dinheiro para comer todo dia. Às vezes levava marmita, às vezes não tinha como levar. Era num sábado à noite. Então é isso, gente, aonde você quer? E eu era cheio de revolta, mas por que eu comecei a história? Para dizer que eu era daquele jeito, né? Amargurado, com raiva e tal. Só que eu sempre fui assim, muito analítico, né? Começava a ver, poxa, por que tem pessoa diferente? Aí eu trabalhava de balconista nessa loja, o guarda-pó, o avental azul. Era um azul até bonito, um azul quase marinho, um pouco mais claro. E eu, nesse avental azul marinho, né? Trabalhava de vendedor, acho que tinha uns 10 vendedores, e tinha o supervisor de loja. O supervisor de loja usava um guarda-pó, a gente chamava guarda-pó, você vê que interessante. Será que guardava pó? Quem é da minha idade sabe disso. Em vez de avental, falava guarda-pó, né? Aí tinha o guarda-pó laranja. O laranja é bonito, eu gostava daquele guarda-pó laranja, um laranjão puxado pro vermelho. E então o supervisor, o fiscal, né, entre aspas, usava esse guarda-pó laranja.
que era um pouco acima dos balconistas. Depois do fiscal, do guarda-pó laranja, aí vinha o subgerente, que aí não precisava usar guarda-pó nenhum. Então aí eu vi uma vez um cara foi lá, o gerente era uma desgraça, o cara era atentado, atormentado, foi militar 6 anos, tinha uns 26 anos ele, e era atentado, perturbado. Por quê? Porque o dono era perturbado, o dono era endemoniado. Quase que eu falei o nome dele, não quero falar porque às vezes pode estragar a família, né? Mas eu sei que ele parece que era turco. Tinha uma coisa de Arlequiano, o nome dele, alguma coisa assim, né? Mas deixa pra lá que eu perdoei ele também, que até dele eu fiquei com ódio na época. E que ele explorava a gente, os garotos de 16, 17 anos, até 18 anos, trabalhar que nem os cavalos, ganhavam a mixaria de segunda a sábado, e para sair era a maior dificuldade, você era como sequestrado. Você não podia sair antes que eles dessem algum serviço, às vezes você saía 8 horas da noite, né, lá, segunda a sábado. Aí ele chegou para mim, aí eu vi ele trabalhando, né, peguei um sábado, comecei a observar ele, outro dia, ele trabalhava alegre e tal, e batia palma, ô Jonas, vem aqui, vai varrer ali e tal, e era legal com a gente, não era igual aos outros, que pega ali, vai lá, faz isso e tal. E eu detesto a pessoa fazer desse jeito, né? Se a pessoa me chega e pede, eu faço tudo pela pessoa. Mas não gasto nada na truculência ou empurrado à força assim, eu fico com vontade de reagir, né? Hoje eu estou mais moderado, graças a Deus, eu engulo bastante sapo e deixo e passo e limpo o meu coração. E aí eu vi que ele trabalhava meio alegre, né? Eu falei, que coisa esquisita, né? Como é que esse cara pode trabalhar assim nessa circunstância? Aí eu cheguei no canto e falei, não lembro o nome dele. Falei, como é que você pode? Você vê minha situação, eu tenho uma raiva e tal, e eu vejo que essa situação, o gerente tosco do jeito que é grosso, perturba você e tudo, e você trabalha assim, descontraído, alegre, qual a diferença e tal, não sei o que. Aí ele começou a falar. Não, Jonas, eu tenho mesmo, eles perturbam tudo do mesmo jeito igual você, só que eu não levo, não deixo pesar em mim, não. E eu não fico murmurando, não fico reclamando, não me tranco, eu sou eu, eu vou viver do meu jeito. Ele pode falar, na hora eu fico com raiva, entra no ouvido, sai no outro, e continua minha alegria aqui, não tem quem me perturba, eu não fico murmurando, reclamando. Falei, ele é. Falei, puxa vida, tá bom. Falei, vou tentar, vou fazer como que ele faz. Vou parar de reclamar, de murmurar, de ficar, já chegar arrancado, já pensando em dar pancada, que eu, para dizer a verdade ali, eu briguei umas 3 vezes naquela loja lá. Briguei no estoque ali, briguei em cima, e era no soco mesmo, com a molecada, tudo na mesma idade, mais ou menos 16, 17 anos, rapaz, adolescente. Teve uma vez que eu briguei com um lá que derrubou uma caixa assim, tinha um mezanino onde dava, porque tinha 2 andares para a gente pegar calçado. E no primeiro andar tinha um mezanino assim que dava para a gente ver o caixa ali, o gerente e tudo, né? E eu briguei uma vez com o rapaz numa das prateleiras, empurrei ele para cima da prateleira, caiu um monte de caixa lá, quase caiu na cabeça do gerente. Eu fiquei até contente, deu uma risadinha interna, e quase caiu as caixas na cabeça, caixa de sapato. Ele não ia machucar, mas ia ser legal cair em cima do gerente. Aí quase caiu em cima do gerente as caixas, aí o gerente falou, vai lá, dá uma advertência pro Jonas. Aí o subgerente veio lá e, não, vou te dar uma advertência e tal, ele era do norte, né, ele escreveu lá, na advertência, estava dando braçada no estoque. Quando eu olhei, falei, que negócio é esse braçado? Você tá maluco? Que coisa ridícula, braçada. Eu não vou assinar isso não. Aí o subgerente, eu tive que ajudar ele a fazer a redação da advertência para me assinar. Aí ele escreveu lá, eu falei, põe que estava indisciplinado no estoque, ou sei lá, né? Agressivo, indisciplinado, aí ele pôs indisciplinado, dando braçada no estoque. Eu falei, que ridículo. Você vê como é que é as coisas. Só não dei risada porque eu tava com os nervos à flor da pele, vontade de bater até no subgerente. Aí, então eu falei, vou mudar, vou fazer como esse cara me falou, né? E comecei a fazer igual a ele, parei de reclamar, o gerente mandava, tá bom, mesmo com raiva por dentro, o outro falava alguma coisa contrária, os caras, eu parei de implicar, deixei pra lá, não levei nada pro pessoal, entrava no ouvido, saia no outro e tal. Vocês acreditam, gente, não levou uma semana, o gerente chamou eu, Jonas, eu queria falar com você, eu falei, o cara vai me perturbar. Né, eu tô vendo que você e tal, você tem capacidade e tal, eu vou promover você para fiscal de loja. Vocês acreditam? Aí me deram o guarda-pó laranja. Oh, que alegria. Fui promovido, ganhei o guarda-pó laranja. Ai. Então é isso que eu falo para você, gente. Para de murmurar, para de pesar, que você vai atrasar mais sua vida ainda. Os problemas todo mundo tem. O que vai fazer a diferença é como você vai abordar esse problema. Se você obedecer como Jesus falou, como Deus fala, como os santos fizeram, não levar nada para o pessoal, deixar entrar no ouvido e sair no outro, mesmo que na hora fique com raiva, depois você passa a borracha, Jesus limpa o sentimento do meu coração,
e segue em frente. Ah, mas vai morrer. Uma coisa de cada vez. Quando chegar ali, eu resolvo e acabou. Entendeu? Uma coisa de cada vez. Já falei demais, agora vamos para o Evangelho. Fazer nossa oração. Eu vou fazer o Evangelho de ontem, da liturgia nossa ontem, tá? Da igreja. Do dia 19 de março de 2026, ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, próximo do dia da justiça dele, né? E agora eu fico feliz com o Senhor Jesus, porque antes da justiça dele, eu tenho dó das pessoas que vão para o inferno, que se afastam dele de livre vontade. Não é que Deus manda, as pessoas que vão para o inferno, porque escolhe, né? Você que escolhe. Você fala, João, mas eu estou afundado em pecado e tal, não tem jeito para mim. Tem jeito para tudo. Tinha gente que falava, não tem jeito só para a morte. Tem também, Jesus deu jeito até para a morte. Então, tem jeito para você. Não tem pecado que a misericórdia divina não alcance. Mas eu tenho que fazer esse ritual. Você tem que se dobrar diante de Jesus, falar, Jesus, eu me rendo, não quero pecar mais, não quero levar essa vida desgraçada que eu levo, quero ter paz no meu coração, quero ser salvo, eu quero receber essa aliança que o Senhor fez no teu sangue, que o Senhor falou que é para todo mundo, se é para todo mundo, é para mim também, Jesus. Me lava, me purifica dos meus pecados. A palavra de Deus fala isso, que é que os seus pecados fossem negros como carvão, como piche. Né? Ele falou que através do sangue dele ia transformar como a mais branca a tua alma. Então aceite isso, aceite a misericórdia de Jesus. Enquanto está vivo, há esperança. Enquanto está na terra, há esperança. Às vezes a pessoa no mundo parece para nós que está morto, que foi para os quintos dos infernos, mas quando ela está morrendo ali, ainda nos últimos segundos, a alma ainda está ligada ao corpo no fio de prata. Está ligado ao corpo ainda a alma, então ainda ele tem direito legal de clamar a Jesus. E eu já vi vários testemunhos de pessoas, né, que clamam a Jesus naquele momento e recebem uma segunda chance. Então, gente, vamos clamar quem é de direito, quem tem poder para realmente te dar a vida, né? E quem tem esse poder, tenha o retrato aí do meu chefe, do meu patrão, do meu herói, do meu Deus, do meu Senhor e Salvador. É ele, foi tirado do santo sudário, da túnica mortalha dele e deixou essa foto para nós, através de uma reação nuclear. Já expliquei isso, procure meus vídeos lá, vocês vão ver. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por essa conversa que traga salvação e conversão, que traga benefício para a vida eterna. Eu sei, Jesus, também que traz benefício eterno para a nossa vida material, física, espiritual, financeira. Mas nós buscamos principalmente, Jesus, a vida eterna, Senhor, como o Senhor falou, que dura até a vida eterna. A tua palavra, que dura até a vida eterna. Nós buscamos a salvação, a paz em ti, o amor a ti. Em ti, Senhor, a tranquilidade, viver uma vida feliz, vários momentos de felicidade, Senhor. Que os problemas não venham tirar nossa paz interior, Jesus. Como diz a tua mãe, nossa mãe espiritual, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, mesmo com todo o tormento, todo o sofrimento que ela estava vivendo, de estar grávida sem ter relação, estando noiva à distância ainda do companheiro e ficar grávida, todo o problema que ela enfrentar, e mesmo assim ela falou, meu espírito exulta em alegria em Deus, meu Salvador, mesmo com todos os problemas que ela estava começando a enfrentar socialmente e tudo, e com o filho, tudo que ela sabia que ia passar, os sofrimentos, Jesus. Então que a gente possa ter essa paz que brota do teu Espírito Santo. Sopra sobre nós o teu Espírito, Jesus. Afasta os demônios, que eles sejam repreendidos, amarrados, Senhor. Em teu nome, Jesus, sejam proibidos de tapar os ouvidos dessa pessoa e a mente dela, para que ela possa entender, compreender a tua palavra e possa penetrar fundo no coração dessa pessoa. Que ela possa encontrar salvação e ver que é simples se aproximar de ti e aceitar e receber a salvação, Jesus. A porta estreita, Jesus, é caminhar nesse seu caminho por causa do mundo, por causa da nossa carne, o pecado da nossa carne, por causa dos demônios, e por causa do mundo e por terceiro, por causa dos demônios, sim. Que é esse caminho estreito. Mas é fácil chegar à tua salvação, Jesus. Basta te receber, Jesus. Basta se prostrar diante de ti, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Jesus, pelo teu sangue que nos lava e nos purifica. Muito obrigado, Senhor. Amém. Quem crê diz amém. Vamos lá, então nós vamos ver o Evangelho aqui Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João 5, 31 em diante. 31 ao 47. Vou pôr o binóculo aqui. Então diz assim, se eu der testemunho de mim mesmo, quem está falando aqui? O Senhor Jesus.
não é digno de fé, porque na época e até hoje o correto é ter mais de uma pessoa para dar testemunho, né? Você não pode dar testemunho de você mesmo, falar eu sou bonzão, eu fiz a verdade, como hoje a justiça parece que está desse jeito, né? Uma pessoa diz que é justo, que é isso, que é aquilo outro, que é tudo e os outros têm que aceitar. Não, tem que ter testemunho, tem que ter pessoas. Naquela época também tinha que ter 2 ou 3 testemunhos. Aí Jesus fala assim, se eu der testemunho, é engraçado que teria que ter 2 pela lei, né? De Deus teria que ter 2 pessoas para dar testemunho, para acusar alguém, né? Ou para defender alguém. E engraçado que Jesus também tem 2 principais testemunhas, né? 3 com a mais a testemunha humana, que era João. Aí Jesus diz assim, se eu der testemunho de mim, porque eles tinham falado que ele não era o Messias, que ele era isso, aquilo, outro, até hoje os judeus foram enganados para dizer que Jesus não era o Messias deles. Foram comprados pelos religiosos. Muitos judeus não aceitam Jesus, acham que ele era um farsante. Então ele diz assim, se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim. E sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Quem é esse outro que Jesus está falando? Deus Pai. Você pega os profetas lá do Antigo Testamento, o Espírito Santo falando, Deus Pai falando, através dos profetas, né? Vocês pegam lá Isaías 53, vocês vão ver falando em detalhes de Jesus, especialmente da morte na cruz dele. Vão ver vários outros, vão ver em Zacarias, vão ver em outros que falam, Zacarias fala, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Um menino nos traz o Salvador e tal. Vários no passado vai falando, tudo em detalhes. Ele virá de Belém e tal. Tu, Belém, que é a melhor, Belém de Efratas, mas de tu, assim, vai sair o Salvador. Está lá nas profecias, tudo falando em detalhes. Isaías 53, 700 anos antes de Jesus Cristo, falou em detalhes da vida e morte dele na cruz e da salvação que viria para muitos. Não é todos, não. Ah, Jonas, por que não é todos? Porque nem todos querem. Lamentável. Então morreu por muitos. Por muitos, como diz a palavra de Deus. Então esse que dá testemunho de mim, Jesus fala, é Deus Pai. Vós enviaste mensageiros a João. João quem? João Batista, não o evangelista, né? O João, primo segundo ou terceiro de Jesus. Ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. Então diz assim, ó. Aí ele fala, vós enviaste mensageiros a João. Ele deu testemunho da verdade, que João falou, né? Eles perguntaram a respeito de Jesus, né? Os discípulos de João e outros. Aí João falou assim, eu não sou digno de desatar-lhe a correia dos pés. Ele é maior que eu e me alegro com ele. Me alegro com a vinda dele, né? E aí diz assim, né, o João. Ele deu testemunho da verdade. Jesus falando a respeito de João. Não invoco, porém, o testemunho de João, né? De homem algum, Jesus disse, né? Mas ele falou isso para que eles, digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. Para eles terem um porto seguro, para eles pôr a fé deles, né? Que já que eles não tinham essa fé espiritual de lembrar do Pai e do Espírito Santo e dos profetas que falaram tanto de Jesus em detalhes, e alguns nem conheciam nada disso, porque era mal falado ou pouco falado. Então Jesus fala a respeito de João, mas ele diz assim, não que eu precise de um testemunho humano, de homem nenhum mais, para que vocês sejam salvos. Então ele invoca João. Aí ele vai dizer assim, João era uma lâmpada, né? Que maravilha, né? Uma lâmpada que arde e ilumina. Uma lâmpada é muito importante para nós. Mas Jesus é a própria luz que ilumina dessa lâmpada, que somos nós, né? Olha que maravilha. Digo-vos, pois, essas coisas, é uma lâmpada. Vós, só por uma hora quiseste alegrar-vos com a sua luz. Com a luz de quem? De João Batista, da lâmpada, né? Mas tem um maior testemunho do que João, tá vendo? Jesus é a própria luz. Porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que eu faço. Ressuscitar o morto, curar os doentes, expulsar os demônios, ensinar a palavra, né? Testemunho a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Agora, o maior testemunho de Jesus, a maior obra que ele fez foi na cruz, né? Com seu sangue derramado, sua paixão e morte na cruz. Essas mesmas obras que faço testemunho a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim, tá vendo? Aí tá falando do Pai. Vós nunca ouvistes a sua voz do Pai, né? Nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra permanente em vós, permanente do Pai. Por isso que nós temos que ler sempre a palavra de Deus, para ter permanente no nosso coração. Permanente vós. Vós para escutar as Escrituras, né? Procurar nas Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são as Escrituras mesmo que dão testemunho de mim. Tá vendo? Jesus falando das Escrituras que eu falei agora há pouco, dos profetas, tudo. A Bíblia toda é fundamentalmente assim, do Antigo na esperança de Jesus,
o novo com ele junto e depois a vinda dele. Tudo, a Bíblia é tudo centrada no Senhor Jesus, nosso Deus. E aí vai, né? Dá um testemunho de mim. Vamos ver o que está escrito aqui. Que dá um testemunho de mim. Jesus Cristo aqui em os dois testamentos se refere ao antigo como sua esperança, tá vendo? O novo como seu modelo, ambos como seu centro. Então Jesus é o centro pascal. A paixão dele morte na cruz que vai reconciliar o ser humano, a humanidade, vai abrir o céu para a humanidade novamente, o paraíso. E vós não quereis vir a mim para que tenhais vida. Tá vendo Jesus falando? E vocês não querem vir. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Olha que triste, né? Então temos que pedir esse amor de Deus em nós, através de Jesus, através de sua palavra, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Então, assim... Aí vem aqui, vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outra em seu próprio nome, que hoje nós temos muito falso messias que vem em seu próprio nome, com historinha, com um monte de modinha, de fantasias, e as pessoas seguem essa pessoa que vem em nome de si mesmo, né? Com dinheiro, com consultoria, com não sei o quê, com... esqueci o nome que fala agora, né? E vem em seus próprios nomes e as pessoas acreditam naquele homem e às vezes dá com os burros na água, né? Se vierem outro em seu próprio nome, em vez de recebê-lo, como podeis crer vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? As pessoas querem se ufanar mais do que nunca. É o que nós vemos hoje no poder no Brasil, né? Um quer aparecer mais que o outro, quer ser mais glorioso, mais poderoso, mais não sei o quê. E depois eles começam a se morder os grandes, né? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. É quem vos acusa, ó, que legal, né? Eu não quero acusar, Jesus veio para salvar, para libertar nós, Jesus não acusa nós. Né? Aí Jesus diz assim, há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Você viu? Os judeus, Jesus falou Moisés que a quem vos acusa, né? E na sua palavra também, os novos ele fala assim, não vim para julgar vocês, já tem que vos julgar a palavra que vos tenho dito. Pois se cresce em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Tá vendo? Moisés também fala a respeito de Jesus que viria. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Então a fé não é sentimento não, é questão de decisão humana, você acreditar ou não, tá bom? Fique com Deus, medite sobre isso, procura ler a palavra de Deus, procure rezar, né? Vigiai, o Senhor Jesus falou, vigiai o quê? Sobre sua conduta, seja sincero com você mesmo, veja se você está sendo certo ou não. Principalmente quando você está sozinho, se você é correto, se você é honesto, se você não é uma máscara perto dos outros. Quando está os outros, você está assim. Quando os outros saem de perto, você está assim. Miserável. Ah, miserável. O que você quer ser? Ser sempre o mesmo ou vai ser um hipócritas? Hipócritas é isso, é máscaras, personagem. Hipócritas viria do teatro, né, dos máscaras, um personagem, né? Então você que decide, né? A quem você quer ser, a quem você quer seguir. A Deus ou as trevas, a luz, os homens, as filosofias, mentira, o que você quer seguir. Decida-se hoje, entregue-se, siga Jesus, põe isso na sua cabeça, não é pesado, não é difícil, é só se render. Depois é lógico que tem a estrada estreita, mas que aí depois que você, de coração você se converteu, de livre vontade, acabou, nada mais te impede. Tá bom? O sangue de Jesus nos lava, nos purifica e nos conduz. E ele vai enviar anjos, vai enviar pessoas, mensageiros dele para te ajudar, vai te enviar o Espírito Santo, a sua palavra, vai preparar boas obras para que você pratique, como faz comigo, tá bom? Deus abençoe, gente. Até o próximo. Fique com Deus. Até mais. Tchau.